Olá, crianças! Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Tia Kelly. Hoje a Tia Kelly está aqui para contar mais uma história para você, uma história da Bíblia. Você gosta de ler a Bíblia? Então fica comigo que eu vou contar uma história para você que está nos Evangelhos, lá no capítulo 1 de Marcos, no verso 29. Vai falar da cura da sogra de Pedro. Tia Kelly, quem é Pedro? Quem é a sogra de Pedro? Eu não estou entendendo nada. Então fica comigo que eu vou falar tudo para você. A Bíblia vai nos contar que Jesus, saindo juntamente com dois de seus discípulos, foram para a casa de um outro discípulo. Tia Kelly, quem eram os discípulos? Discípulos eram aqueles homens que Jesus escolheu para andar com ele aqui na terra, quando Jesus estava aqui. Esses homens aprenderam com Jesus, passaram 3 anos andando com Jesus, onde Jesus ensinou tudo que Jesus, estava fazendo sobre as curas, sobre o amor, sobre o perdão. Ensinou para que eles pudessem ensinar para nós. Então, através desses homens é que nós conhecemos as histórias da Bíblia. Jesus então escolheu 12 para estar sempre com ele. Certa vez, Jesus, estava com dois desses discípulos. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 1, fala que Jesus estava com Simão e André. E eles foram para a casa de Pedro, que era o Simão Pedro. A Bíblia diz então que eles foram para a casa desse outro discípulo. Talvez eles foram ali porque eles estavam caminhando por perto, talvez eles foram ali para encontrar com Pedro. A Bíblia não diz. Diz apenas que Jesus, juntamente com Simão e André, foram para a casa de Pedro. Só que quando chegaram lá na casa de Pedro, eles tiveram uma surpresa, porque eles encontraram a sogra de Pedro. A Bíblia não fala o nome dela. Ela estava enferma, estava com febre. Lá no livro de Lucas, que era médico, diz que era uma febre muito alta. Ela estava acamada. Sabe, crianças, a Bíblia não fala se ela tinha uma doença séria, se era algo perigoso, de difícil cura. Diz apenas que ela estava com uma febre muito alta. Febre essa que levou ela a ficar de cama. Então Jesus, quando ele viu que ela estava enferma, Jesus logo se compadeceu dela. E a Bíblia vai dizer que Jesus tocou nela, Jesus agachou ali, e pôs a mão sobre ela, e naquele momento, aquela febre que era uma febre muito alta, ela foi curada, E a Bíblia vai dizer que depois que ela foi curada, logo em seguida ela já se levantou daquela cama e com alegria ela foi servir a Jesus e os discípulos. Ela foi servir uma comida para eles, um alimento para eles, porque aquela mulher imediatamente ficou curada. E aqui nós vemos que aquela mulher, quando Jesus chegou na casa dela, ela estava de uma forma, mas quando Jesus adentrou na casa dela, aquela mulher foi curada, ela recebeu a cura. Sabe por quê, crianças? Não importa a enfermidade, Jesus tem poder para curar todas as doenças. Não importa se é uma febre, se é uma dor de cabeça, uma dor de dente ou se é algo muito grave. Jesus, se ele quiser, ele pode curar para que o nome de Deus seja glorificado. E aqui eu quero falar com você sobre algumas coisas importantes, sobre o que nós vemos através dessa história. Aqui nós vamos ver que quando Jesus chegou na casa de Simão, na casa de Pedro, aquela mulher estava o quê? Como que ela estava, a sogra dele? Ela estava com febre, ela estava doente, ela estava passando mal. Sabe, crianças, às vezes tem pessoas aqui assistindo que também talvez está nessa situação, está doente, está com febre, está com alguma enfermidade. Mas tem pessoas que na sua casa tem o quê? Condenação. As pessoas, talvez na sua casa, alguém que você conhece, está o tempo todo se sentindo condenado, porque às vezes cometeu algum pecado, às vezes fez algo de errado, e aí ele se sente condenado, por causa do seu pecado. Ele se sente preso e não consegue nenhuma solução para se livrar daquela situação. Outras pessoas estão com a morte na sua casa, porque às vezes, entrou o espírito da morte, morreu um ente querido, então está tristeza. Às vezes morreu alguém que ele conhece, ele se sente triste. Então tem pessoas que na sua casa reina um espírito de morte, reina um espírito de tristeza, só choro, não tem alegria.
outras pessoas na sua casa, né? Está em outra situação, às vezes está desesperado. Por quê? Porque às vezes né, perdeu o pai, perdeu o emprego, às vezes a mãe está desesperada porque não tem um alimento para dar para o seu filho, às vezes tem crianças aqui assistindo que está desesperada porque não sabe se vai passar de ano na escola, está desesperado porque não entende alguma matéria, está desesperado porque talvez o pai e a mãe estão passando por um momento difícil de separação e a criança está desesperada, preocupada, sem saber o que vai acontecer. Às vezes tem muitas famílias assim, onde a sua casa está toda desestruturada, onde não tem alegria, onde não tem paz. Mas sabe, criança, o que eu quero falar para você é que se a sua casa está passando por um momento difícil, se na sua casa está passando por um momento de dificuldade, se você está se encontrando num momento de desespero total, eu quero falar para você, convidar Jesus para entrar na sua casa. Quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, a situação ali não era fácil, a situação ali era complicada. Ali também estavam pessoas tristes, preocupadas com ela. Talvez pensasse que ela fosse morrer, talvez pensasse que ela não fosse sair daquele momento de enfermidade. Mas o que eu quero dizer é que quando Jesus entrou na casa dela, houve uma diferença. Quando Jesus chegou na casa daquela mulher, houve algo novo, houve uma esperança nova. E é isso que eu quero falar para você, que se você convidar Jesus para entrar na sua casa hoje, Jesus pode mudar a situação, não importa quão difícil seja, Jesus pode fazer um milagre. Aquela mulher, quando Jesus chegou ali, ela tinha febre, ela estava doente, mas depois que Jesus entrou na casa, ela recebeu a cura, ela foi liberta daquele mal, ela foi curada daquela febre e ela pôde se alegrar novamente. Se você está num momento onde você está desesperado, a casa que tem desespero, sabe o que acontece? Quando Jesus entra nessa casa, Jesus leva a paz, porque a Bíblia diz que Jesus, ele traz a paz que excede todo entendimento. Às vezes está passando dificuldade e a família está em paz, porque estão esperando no Senhor. Se na sua casa, né, está reinando a tristeza pela morte de um ente querido, está gerando, né, a tristeza, o choro, eu posso dizer para você que Jesus é a nossa esperança, que você pode confiar em Jesus, porque independente do que aconteça, Jesus ele é a esperança para aqueles que confiam nele. Mesmo que houve morte, a Bíblia nos garante que nós vamos ressuscitar e passar a eternidade com ele. Aqueles que morrerem com o Senhor vão ressuscitar e vão passar a eternidade ao lado do Pai, ali no céu. Sabe, Jesus pode trazer de volta à vida aquele que talvez está à beira da morte. Se Jesus quiser, ele pode curar, porque ele pode transformar a situação do seu lar. Aqueles que têm na sua casa o desespero da condenação do pecado, né? Aqueles que se sentem aprisionados ao pecado por alguma coisa que cometeu, não sei o que fez, mas está se sentindo condenado. A Bíblia diz que Jesus tem o perdão. Não importa o que você fez, Jesus tem perdão para te dar, porque a Bíblia diz que ele é fiel para perdoar todos os nossos pecados. A Bíblia diz que quando nós confessamos e deixamos o nosso pecado, ele é fiel para perdoar e ele joga no mar do esquecimento e dos nossos pecados ele não lembra nunca mais. Sabe, se você está vivendo a culpa da condenação por algo que aconteceu na sua vida no passado, se alguém fez mal para você, peça perdão a Jesus, entrega a Ele, confia nele e Ele pode mudar a sua história. A Bíblia diz que Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Ele morreu para nos dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz que Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E agora nós podemos ter a esperança no Senhor, porque Ele nos prometeu dias vindouros de alegria, de paz, dias de pleno gozo. Aleluias, glória a Deus. Então hoje eu quero falar para você que tem esperança para sua casa, tem esperança para sua família, tem uma nova história esperando para você. Jesus, ele pode mudar a sua história. Você criança, você adulto, você pai, você mãe, não importa quem você é, Jesus tem o melhor para você. Se você convidar ele para entrar na sua casa, convida ele para entrar na sua casa hoje, fala para ele: Jesus, vem fazer morada na minha casa, vem fazer morada na minha família. Toma a primazia, Jesus vai mudar a sua história, Jesus vai fazer algo novo, eu tenho certeza, eu creio, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Assim como Ele fez na vida da sogra de Pedro, Ele pode fazer na sua vida também.
Basta você crer e convidar ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele não invade. Ele bate na porta. Se ele bater na sua porta do seu coração e você abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com você. Ele vai fazer morada. Ele não invade. Hoje Jesus pode estar batendo na sua porta. Hoje ele pode estar fazendo um convite para você. Se você falar sim, Jesus, eu quero que você venha morar na minha vida, ele vai entrar e ele vai mudar a sua história. Amém? Convida Jesus hoje. Se você está aí do outro lado da telinha e você sentiu Jesus falar com você, se você sentiu vontade de aceitar Jesus, se você sentiu vontade de convidar Jesus para mudar a sua história, ora, fecha os seus olhos e fala: Jesus, vem fazer morada na minha casa, faz morada no meu coração, faz algo novo em mim, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, pois Jesus ele é fiel para fazer. Aí onde você está, Jesus está te ouvindo, Jesus está escutando você. Fala com ele, faz um compromisso com ele, pois ele é fiel. Amém? Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Amém.